É um privilégio total você ser fotógrafo. As oportunidades que você tem de ver, de conhecer, de participar, de, na realidade, ligar a sua vida ao momento histórico que você está vivendo e na parte alta do momento histórico. Eu acho que eu precisava fazer um vídeo sobre Sebastião. Eu comecei a fotografar pela influência da fotografia em preto e branco. Eu comecei a fotografar ao ver expressões marcantes das fotos do Sebastião Salgado. Um formato diferente de fotografar e um formato de se expressar com a sociedade, com o mundo, com as consequências dos atos humanos em relação à sociedade, às pessoas, à vida, à terra. E Sebastião, mais do que ninguém, sabia contar isso com suas fotografias, com seu olhar apurado para o sentimento. Ele conseguia fotografar o sentimento, ele conseguia traduzir a dor e a pureza das pessoas por onde ele passava. E revelava ao mundo muitas vezes, né, os problemas que a humanidade continua a ter, né? Isso também trouxe uma grande depressão ao Sebastião Salgado. A gente sempre se questiona como essas pessoas, como esses fotógrafos de guerra sobrevivem no pós-guerra. Isso acaba virando uma droga, uma dopamina, saber que você está perto da morte o tempo inteiro, né? O Sebastião perambulou por esse meio e conseguiu traduzir um pouco desse caos para o mundo, né? E após conseguiu fazer o caminho totalmente inverso, mostrar o poder da natureza, o poder das pessoas e o poder da mudança, né? Que todos podem mudar, como ele e a Lélia fizeram durante boa parte de suas vidas no Instituto Terra, provando que sim, a Terra pode ter salvação. Claro, se os grandes conglomerados empresariais quisessem que isso acontecesse, mas não é o caso, né? Eu vim aqui mais para falar sobre a minha fotografia em relação à do Sebastião. Muito do meu olhar, muito do que eu capto, eu tento sempre colocar num formato mais amplo, né? Não apenas uma paisagem, não apenas pessoas, mas mostrar o lado mais humano, mais real do cotidiano da vida, seja fotos do interior de Serra Gaúcha, ou no meio de alguma vielazinha em Ouro Preto, ou um litoral deserto. Mas em todos os momentos as fotos que sempre mais me encantam são as preto e branco. O próprio fotografar na câmera eu costumo deixar no preto e branco para não ter distração, e isso muitas vezes acaba, né, hoje na revelação digital, acaba virando um colorido, mas se eu pudesse hoje eu fotografaria tudo em preto e branco, pois a gente consegue anular qualquer distração da foto, ver com mais clareza os detalhes nos contrastes, né? Acho que esse é o grande segredo da fotografia preto e branco. Se vocês analisarem as fotografias que eu mais publico no site, nas redes sociais, são em preto e branco, né? Porque é uma das minhas paixões. Então essa ligação entre o fotografar, olhar os detalhes, vem muito, com certeza, tenho certeza disso, não tenho sombra de dúvida, vem muito do Sebastião Salgado, e eu vou levar isso pro resto da vida. O Sebastião também ensinou que aquela pulguinha atrás da orelha que o fotógrafo tem, da procura pela melhor foto, isso não passa nunca. Ele mesmo comentou que a vida inteira dele, ele procurava por isso, ou pensava que uma hora ia parar com isso, e de repente ele estava lá, passando os 80 anos e ainda fotografando, né? Então eu acredito que
além da fotografia, a gente leva muitas reflexões, muitas lições de vida, da própria vida de alguém que respirou fotografia boa parte da vida, né? Sebastião não começou cedo na fotografia. Dá a entender que ele nasceu no meio da fotografia com tanta técnica e visão fotográfica, mas ele foi só depois dos 30 anos virar fotógrafo, o que é mais engraçado e o que é mais empolgante também para as pessoas que acham que não podem começar a fotografar com uma certa idade, né? Não tem idade para fotografar. A hora que pegar a câmera, a hora que bater aquela felicidade ao ver uma foto, eu acho que não tem mais volta e não tem idade para isso acontecer. Pode acontecer muito cedo, pode acontecer aos 30, aos 40, aos 50. Você não precisa ter um telefone, você não precisa ter uma boa câmera para ser fotógrafo. Você precisa ser fotógrafo. Você precisa amar a fotografia, amar o que você faz. Eu comecei cedo na fotografia, porém nas edições, dentro dos estúdios, em fotografias clichês, né? Aquelas fotografias de estúdio, mais básicas, né? Enfim, trabalhava na edição de fotos de crianças, gestantes, famílias, né? Eventos, formaturas. Mas aquilo ali já não bastava para mim, então, né, passando 2, 3 estúdios, eu acabei resolvendo criar coragem e ir por conta própria na fotografia. Não me arrependo. Às vezes a gente duvida, às vezes a gente balança sobre a fotografia. Isso não passa realmente, como o Sebastião Salgado falou. A gente tem altos e baixos na fotografia, mas às vezes vem aquela fotografia que a gente gosta tanto, que dá um calor no peito e você acaba entendendo que está fazendo o que ama. E toda vez que eu faço uma fotografia preto e branco, seja urbana, seja da natureza, não tem como não vir Sebastião Salgado em mente, né? Mesmo ele partindo desse mundo, eu tenho certeza que toda vez que eu fizer uma foto preto e branco, toda vez que aquela foto realmente atravessar o peito, vai ter um pouco do Sebastião em cada imagem. Se você também é um fã de fotografia preto e branco, ou fotografia colorida, fotografia em geral, conheça o meu site, tommiller.com. Lá, além das fotografias de artistas, de eventos que eu costumo fotografar, tem também as fotografias que viram fine art, né? Quadros impressos, modelo museológico, né? O alto padrão em impressão e confecção do material. Está tudo lá disponível para você conferir, curtir, compartilhar. Nas redes sociais também, elas estão aparecendo aqui na tela, você também tem acesso ao material. Mas lembrando que as redes sociais é um mero arquivo de um pouco que a gente tem, né? É tanto arquivo, não tem como colocar tudo nas redes sociais. Lá no site você vai encontrar mais informações sobre o trabalho, sobre o meu modo de trabalhar, né? Espero que vocês gostem, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu! E o dia que eu morrer, nós vamos deixar aqui a floresta de um pouquinho antes de eu começar. Então, ela vai completar o ciclo certinho. É a história da minha vida. Porque você vive de uma maneira de paz.